Olá, amigos. Aqui Francisco Pontes, conforme eu tinha prometido, colocando uma opção que eu acho que é uma opção mais ganha-ganha nesse modelo que o mercado está adotando para fazer aquisições de empresas de transporte, carga e logística. E aí abre o capital, bota na bolsa e arrecada, e normalmente o que se tem visto é que o resultado não está dentro do esperado. Então, as ações sobem no primeiro momento, depois você vê com a adequação das empresas, dependendo da qualidade da aquisição dessas receitas via empresas, o resultado está muito aquém. Inclusive, temos alguns acidentes de percurso no mercado. Então, vou compartilhar com vocês o que eu acho, né, segundo um pouco da minha experiência, seria um modelo ganha-ganha para quem compra e para quem vende uma empresa de transporte, carga e logística. Então, vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação, tá? Para que vocês sintam, reflitam se isso é uma coisa interessante para o mercado. Mas é uma sugestão, minha modesta contribuição com relação ao mercado. Então, o que eu chamei aqui de modelagem para aquisição de empresas de transporte, carga e logística, ou seja, como modelar essa aquisição. Tem muita gente apostando só na aquisição da receita, sem ver os detalhes dos resultados da empresa e alguns aspectos que geram ganhos estruturais. Então, vamos ao contraponto dessa modelagem. Primeiro, aderência operacional. Tenho visto alguns modelos onde a aderência operacional não é o principal item. Ele quer uma aderência, do ponto de vista de logística, que pega segmentos diferentes para juntar num nicho só, numa empresa só. Isso causa uma certa dispersão de recursos e, estruturalmente, você não tem alguns ganhos de produtividade. Resultado atual da empresa ser adquirida, ou seja, essa avaliação tem que ser muito bem estudada, porque o que nós vimos, o que eu vi, né, vamos falar assim na primeira pessoa, é que o modelo é de botar receita para dentro e ter empresa sendo adquirida, embora esteja no vermelho. E o setor de transporte, carga e logística não tem essas margens para que você mude esse jogo de uma hora para outra. Isso demora custo, e normalmente temos alguns insucessos. No histórico que nós temos, tanto, por exemplo, Araçatuba, Mercúrio, que foi adquirido pela TNT, a TNT nunca deu lucro depois dessas aquisições, e para a TNT foi absorvida pela Cometa, que foi absorvida pela FedEx. Essa estrutura em si foi toda, sumiu como fluido de resultado, que deu enorme prejuízo a quem adquiriu, e outros modelos que tiveram, e agora, mais recentemente, com esses modelos via bolsa. Isso faz com que você fique preocupado se o setor não vai se desgastar sob o ponto de vista de investidores. O custo decorrente da adequação das operações, ou seja, existe um custo. Nem que você escolha adquirir uma empresa de carga fracionada para outra empresa de carga fracionada, fazer a junção e criar um valor maior via aquisição e via um valuation no modelo que for, o que é que eu vou ter de custo para adequar a entrega de galpões, para poder redução de pessoal, quanto é que custa fazer isso? Para que eu possa mensurar esse número que aparentemente não está sendo visto. Os ganhos de produtividade operacional. Se eu tenho uma aderência, eu tenho grande produtividade operacional. Nos galpões, ou seja, vou reduzir galpões, vou adequar os aluguéis, vou fazer enxugamento. Nos veículos, os ganhos de produtividade, se eu vou reduzir a frota, se eu vou ganhar produtividade nas coletas, nas entregas, nas transferências, e na parte pessoal. Tudo isso do ponto de vista de produtividade, porque você tem que ter isso como norte, porque senão você vai ficar com a receita dispersa em segmentos diferentes e não tem esses ganhos na operação. A margem de lucro bruto esperado, ou seja, quando eu fizer isso, antes de tomar qual é o lucro esperado e o tempo de corte, de virada desse processo. Que eu vi que está demorando algum tempo e está tendo algumas surpresas que não são muito agradáveis para quem jogou dinheiro, empresas que vendeu o valor da ação e hoje a ação está 10% do valor ou menos. Então, são perdas, preocupa no outra abertura de outra empresa, porque o modelo aparentemente parece que não foi bem estudado. Redução das despesas de gestão, pessoal administrativo e comercial, seu pessoal de suporte,
E também nesse item, a adequação das comissões alinhada com o mercado. O mercado, todos nós sabemos que a comissão agora, você tem, além do valor fixo, você tem um variável, mas depois de um certo tempo você faz a adequação para taxas de manutenção, não mais aquela comissão ad eterno que existia antes. Cuida das adequações da nova estrutura de gestão pessoal, o volume de gente que eu vou tirar, que eu vou juntar, quem vai ficar e quanto é que vai custar isso para poder desmobilizar a parte de pessoal. Lucro operacional esperado, uma data de corte. Qual o lucro operacional que eu espero que tudo isso tem que estar muito bem precificado e numericamente analisado para mostrar a uma estrutura de conselho que possa tomar essa decisão não só na mão de uma presidência, mas sim um conselho, porque isso é uma responsabilidade muito grande, porque todo mundo sofre em função se for bem compartilhado e muito bem mitigado esses números. O custo financeiro da aquisição, ou seja, o desembolso e adequações, o que é que nós temos visto hoje? Tanto a JSL, como a BBM, como a Sequoia, como exemplo, todas estão com custo financeiro muito alto. E aí decorrendo uma série de variáveis, mas a aquisição com certeza está pesando em função de toda essa adequação da estrutura. Principalmente quando você faz aquisição de empresa que não é com a mesma aderência do mesmo setor, ou seja, carga fracionada, ou carga lotação, ou transporte de outros produtos químicos, ou operações de locação de veículo, o que for. Então, essa adequação operacional. E aí, a proposta seria com proposta de compra com gatilho de resultado, não mais aquele desembolso espontâneo, com aquela carência de 5 anos, mas um gatilho de resultado. Desembolso inicial de um valor estimado, mínimo, e via participação acionária, onde o sócio da empresa que está sendo adquirida ficaria no conselho ou numa direção ali, esperando um tempo para que seja apurado de fato o resultado dessa operação. Porque ele vai continuar, os acionistas da outra empresa que foi ser adquirida, ou outras empresas, ele vai continuar ganhando os aluguéis dele, ele vai ganhar uma série de coisas que ficam como fica hoje. E aí vamos trabalhar, a proposta é trabalhar esse resultado, ele entra como um sócio, que ele acredita no negócio, e o tempo de aderência da empresa adquirida de 3 a 5 anos, porque sempre fica o valor residual para cuidar da parte trabalhista, alguma coisa da parte fiscal. Então, esse tempo de aderência, e ele acompanhando, não precisa estar direto na gestão, pode estar no conselho, com ações, com direito a voto, né? E o terceiro ponto é a condição, condicionar o bônus ao resultado gerado no período de aderência, ou seja, eu vou ter, além daquele valor inicial menor, qual o bônus que eu vou ter em função do resultado realmente realizado. Porque o risco está todo ficando com quem adquire, e aí quem vende, quem compra, quem vende, alguém ganha dinheiro, e quem compra fica só com a possibilidade do resultado, porque alguém não mitigou direito os números. E depois toma-se aí sim a decisão sobre a aquisição das cotas via bolsa. E aí você cria uma modelagem mais, vamos dizer assim, mais responsável com relação à aquisição de empresa. Porque aí o antigo dono se responsabiliza pelo resultado que ele está entregando, porque os números ele acredita. E aí ele vai ajudar nessa adequação. E ele continua com o nome dele dentro para dar um norte ao mercado de clientes, que normalmente isso é muito bom. E a Júlio Simões da JSL tinha adotado isso, deixado os donos dentro, até que em algum momento os clientes não se preocupe mais contigo, o dono, e sim com a operação que esteja mais adequada às suas empresas, com prestação de serviço, nível de serviço, preço, resultado. Então, aí sim, essa decisão de aquisição, após os 5 anos, é feito uma reavaliação, o novo valuation daquilo que realmente entrou, aí ele recebe um bônus de resultado. Isso seria uma operação realmente ganha-ganha, porque o modelo atual não está dando o resultado esperado para várias operações. Então, vou parar aqui um pouquinho de compartilhamento, para a gente voltar a conversar mais um pouco. Então, é importante que pense de uma outra forma de adquirir empresa. Porque, se nós olharmos a própria JSL, que você vai vendo que os resultados estão muito contentes. O custo financeiro está muito alto dessa aquisição, embora seja uma empresa aparentemente sadia. O da BBM, que está com menos de 5%,
os resultados não estão entregando, porque a empresa está no vermelho. E a Sequoia, que adquiriu, pelo que se sabe, duas empresas, pelo menos, estando deficitária, que é a Primor e a Transportadora Americana. Então, dividir e compartilhar essa responsabilidade com os antigos donos seria uma melhor adequação na aquisição de empresa. Essa é só uma sugestão de quem conhece um pouquinho do mercado, né? Espero contribuir, e isso aí vai ficar como uma orientação, vamos dizer assim, um norte para quem queira fazer valuation e ver exatamente essa sequência de aquisições, se ainda vão acontecer, porque o mercado está meio assim, a nível de espera sobre os resultados das empresas logísticas que se lançaram no mercado via aquisições. Então, aqui foram esses pontos. Muito obrigado.